Sejam bem-vindos ao 4º episódio do nosso podcast, um podcast que tem como objetivo te trazer informações para que você transforme em conhecimento, melhorando todas as áreas da sua vida, ajudando você a ganhar conhecimento, a relaxar e a se entreter um pouquinho mais. Toda semana teremos um episódio novo aqui para vocês, então vocês fiquem ligados sempre aqui no canal, que toda semana nós teremos um episódio. E hoje nós temos uma convidada que eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês do currículo dela. Olha só, bacharelado e licenciatura pela USP, a Universidade de São Paulo, faz pós-graduação em treinamento feminino, nutrição e hormonização para mulheres, já fez parte da equipe de treinadores da equipe do Paulo Musi, já trabalhou 4 anos na Bodytech, já morou na Irlanda para estudar inglês e está aqui para compartilhar toda essa experiência conosco. Seja bem-vinda, Fabiana Rodrigues. Obrigada, muito feliz em estar aqui com vocês, muito feliz pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Que bom, Fabi. Nossa, muito legal, hein, esse seu currículo. Me fala uma coisa, bacharelado e licenciatura, qual que é a diferença? Na USP tem 3 formações, é uma das poucas, se eu não me engano, em Lorena também tem que é o bacharelado em Educação Física, bacharelado em Esporte e a licenciatura em Educação Física. O bacharelado em Educação Física, que é o que tem na maioria das faculdades, é voltado para a área da saúde, treinamento esportivo e, enfim. E a licenciatura é para trabalhar com a área escolar. Na USP tem a diferença do bacharelado em esporte, que ele é realmente voltado para o alto rendimento, marketing esportivo, jornalismo esportivo, tudo voltado realmente para o esporte, né? Mas as pessoas que trabalham e que fazem faculdade em outras universidades também podem trabalhar nessa área, né? Que na USP diferencia um pouquinho. Ah, que legal. Não sabia dessa diferença, ou não lembrava, enfim. Graduação em treinamento feminino e hormonização para mulheres. Fala um pouquinho sobre isso. Eu quis começar uma pós-graduação em treinamento feminino, porque é o meu maior público hoje em dia, né? Eu tenho um aluno homem, já tive outros, assim, mas hoje em dia o maior público é feminino. E eu queria muito entender sobre a mulher mesmo, porque a gente, né, pensando no ciclo menstrual, tudo, a gente tem toda uma mudança hormonal que influencia muito também na fase de treinamento, em como que a gente se sente, né, nesse período, em cada fase do ciclo que tem uma mudança. E aí hormônio e nutrição também, porque a pós também tem nutrição para mulheres, também tem todo esse aporte, assim, para a mulher, né, pensando também no ciclo menstrual. Que legal, então, Fabi. Mudança hormonal, nutricional, tudo que é bem legal, importante, assim, pensando no desenvolvimento da mulher. Como é que você chegou até esse momento de agora? Como é que começou lá atrás tudo isso, assim? Olha, é diferente, assim, do que as pessoas, né, da minha área costumam falar, né? Eu fui para a educação física porque eu amo esporte, porque eu amava jogar, queria ser jogadora. Assim, eu já tive uma fase, sim, eu amo esporte, tipo, jogaria todas as modalidades possíveis se eu pudesse. Mas eu fui porque eu sempre gostei muito de saúde, assim, mesmo. Desde novinha, assim, eu treinava porque eu gostava, tipo, de pensar em, por exemplo, em não engordar, em não, sabe? Quando você era criança, isso? Também, assim, mais adolescente, né? Em não engordar. Mas, assim, pensando em me divertir mesmo, em trocar experiências com os meus amigos, em brincar e tudo. Mas eu fui pensando nisso, né? Em saúde, tudo. Gostava também do esporte. E... Na escola, você praticava atividade física? Como é que era? Então, eu comecei a jogar vôlei, eu tinha uns 8 anos. Aí eu tenho uma irmã mais velha, que ela tem 3 anos a mais que eu. E ela sempre praticou esporte. Então, ela foi meio que o meu espelho, assim, a minha sombra. Eu fui na sombrinha dela. Então, ela começava a jogar vôlei, queria jogar vôlei também. Ela dançava balé, eu ia dançar balé, queria dançar balé também. Então, assim, eu comecei com uns 8... Assim, na escola sempre fiz educação física, mas praticar fora a escola, eu comecei com uns 8 anos. Fazer vôlei, depois fiz basquete. Olha, que cedo! Basquete. Na época, eu tinha a altura de todo mundo, né? Agora eu fiquei pequenininha. Mas quando eu era mais nova, eu tava, assim, na média de todo mundo. Então, consegui fazer basquete. Depois fui pro jazz.
Aí na faculdade joguei também basquete, vôlei, handball. É muito de você colocar a criança num local que dê oportunidade que dê estímulo, né? Para ela começar a fazer aquilo. E você sabe que você está falando dessa questão de esporte na infância, adolescência e tudo. A gente sabe que atividade física é importante para tudo, né? Todo mundo sabe aí a importância de você fazer uma atividade física recreativa e etc. E eu sempre costumo dizer que a atividade física é como se fosse uma poupança da saúde. Porque tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está poupando para lá na frente a gente poder usar. Você acha que é isso também? Então, tem uma frase que eu gosto até, que as pessoas falam assim, cuidar da saúde, né, para evitar, para não cuidar da doença. Entendeu? Exato. Porque é isso, assim, o treino, a alimentação, tudo é para a gente poder evitar doenças crônicas degenerativas, evitar a obesidade, evitar, né, o sedentarismo, ele é muito degenerativo. Então, assim, ele realmente poupa a nossa saúde física e mental também, porque ajuda muito também nessa parte psicológica. E o estresse também é bem degenerativo. Exatamente. Isso que você comentou do estresse ser degenerativo, né? Hoje a gente está vivendo... O Brasil tinha alguns dados que era... O Brasil era o primeiro país das Américas em transtorno de ansiedade. Se eu não me engano, tá, gente? Depois dei uma pesquisadinha, vocês podem confirmar se ainda é isso mesmo. E o 5º maior do mundo em depressão. E o quanto eu percebo as pessoas fazendo atividade física, por exemplo, a corrida, né? Como você corre e tudo. E as pessoas falando, cara, a atividade física me salvou. Né? Seja as artes marciais, pode ser o yoga, pode ser a academia, pode ser a corrida. Você vê muito isso também? Nossa, total, assim... E muitos, né, psicólogos, psiquiatras, eles indicam mesmo, né, o esporte ou o exercício, de preferência algo que a pessoa se sinta bem. Mas, assim, dependendo do nível, né, que a pessoa tá, assim, de estresse, de ansiedade, tudo, às vezes ela não sente prazer em nada. Então, ela é obrigada, assim, de início, começar algo, fazer algo, porque o exercício não é só... Ele fisiologicamente, ele libera, né, uma substância que ajuda no bem-estar. Não é só o prazer, assim, não, tô fazendo algo que eu gosto, então me sinto feliz. Não é só assim, é fisiologicamente, biologicamente ele ajuda, entendeu? Então, assim, hoje em dia eu acho que a grande maioria faz também para desestressar e tudo. E mesmo assim ainda é muito difícil, porque tem gente que fica o tempo todo conectado no celular. Por exemplo, desce para treinar com o celular. E isso, assim, acaba não ajudando, assim, o treino não rende, a pessoa não viu o que fez, não percebe, assim, não desconecta mesmo, porque o treino, eu acho que essa parte também da cabeça, né, do treino ajudar na cabeça, porque, assim, a gente precisa estar presente, né, no treino, a gente precisa estar contando, precisa estar controlando o tempo, controlando a carga para não se machucar também. Então, isso também é como se fosse uma não é obrigação, não sei a palavra, mas, por exemplo, isso realmente te obriga a não pensar em outra coisa. Sim, você entendeu? fica ali então, focado. querendo ou não, você tá presente, precisa focalizar naquilo. Mas, por exemplo, eu sou personal, como eu conto para os meus alunos, às vezes eu ajudo no peso e tudo, eles às vezes estão pensando em outra coisa enquanto estão lá fazendo a repetição, entendeu? Hoje em dia, as coisas básicas viraram uma coisa super, parece que gourmet, assim. Eu percebo, por exemplo, colocar o pé na terra, na grama, virou grounding. Você, sei lá, tomar sol virou tal coisa. É uma coisa que seria natural, que você falou, atividade física ao ar livre. O bem-estar que traz, né? Você também fazer... Por exemplo, você corre, né? Sim. Eu vi que você fez 4 meias maratonas. Sim. É isso mesmo? Isso mesmo. Cada meia maratona são quantos quilômetros? 21 quilômetros e 100, assim, né? O oficial, porque é metade de uma maratona mesmo. 21 quilômetros. E você fez isso já 4 vezes. Fora as outras corridas que você já fez, né? Que eu tava vendo, você faz várias provas. Tento fazer pelo menos uma por mês. Às vezes rola 2, 3, depende. Pra ajudar, né? Assim, também manter focado. Eu gosto de treinar pra melhorar meu desempenho. Mas tem muita gente que corre mesmo só por gostar, por fazer bem e tal. Sem pensar em tempo, sem pensar em desempenho, que é ótimo também. Então, assim, mas eu sempre tento fazer umas provinhas, assim, pra ir me desafiando, sabe? Pra ir evoluindo. E aí, desde o ano passado, eu fiz 2 ano passado e 2 esse ano.
Que legal. Eu fiz meia maratona. E o preparo, Fabi, para fazer... Por exemplo, quem está começando agora, a pessoa olha e fala, ai, quero correr. A pessoa entrar no seu Instagram e vai falar, gente, uau, olha ela fazendo. Como é que a pessoa chega nesse nível? Foi o caso de você trabalhar com educação física que te ajuda nisso? Ou você faz uma preparação além? Como é que funciona? Olha, eu acho que tudo, assim, óbvio, né? Para fazer uma meia maratona, tipo, precisa de muita preparação, de volume de treino, de treinamento de força também, que é muito importante, porque se você, né, começa a aumentar o volume de corrida, né, que é distância, o tempo, correndo, duração, né, da corrida, acaba às vezes doendo o joelho, doendo a coluna, sentindo algum desconforto, e aí a pessoa, consequentemente, tem que parar. Então, assim, treinamento de força é essencial para você conseguir não sentir dor e ter resistência e conseguir seguir correndo. A musculação mesmo, né? Musculação, aí vem, assim, algumas coisinhas dentro do treino de musculação também, mais específico para corrida. Mas a corrida, assim, tem gente que consegue correr uma meia maratona em 6 meses, em 1 ano, assim, tudo depende do quanto você vai se dedicar e do quanto você tem de suporte por trás, assim, tem gente que consegue fazer massagem, consegue fazer gelo sempre, consegue fazer fisioterapia, então, sim, tem gente que consegue ir bem. E assim, e tudo depende também do seu objetivo. Você quer fazer uma maratona de boa? Tipo, sem pensar em tempo, você consegue fazer com tempo de treino. Você quer fazer uma maratona bem feita? Aí precisa de mais tempo para você conseguir evoluir, conseguir melhorar. Mas precisa de treinar bastante. Você treinar bastante. A pessoa que está começando, por exemplo, eu não corro. Se eu quiser começar a correr agora, assim, o que você me recomenda? Principalmente para as mulheres, né? Que depois eu até queria te perguntar sobre os períodos da menstruação, alguma coisa assim. Mas eu quero começar. O que eu faço agora? Por exemplo... Assim, o primeiro é se sentir confortável, né? Precisa estar com um tênis mais adequado, que você se sinta confortável, que tenha um amortecimento legal. Porque, às vezes, também isso acaba doendo canela, doendo joelho e tal, doendo pé. Então, mas você vai começar correndo... Pouca distância ou pouco tempo. 3 quilômetros, 5 quilômetros. Você fala assim pra mim, nunca corri, não corro. Não vou falar pra você correr 5 quilômetros de cara. Parece pouco, mas não é. Entendeu? Então, pode começar caminhando, pode começar intercalando corrida e caminhada. Legal. Entendeu? Já que essa pessoa quiser já realmente, não quero correr desde a primeira sessão. Tá bom, vamos correr 1 minuto? Andar 3? Sabe? Uma coisa assim. Por meia hora, se você não sentir nenhum desconforto. Por 40, 20 minutos. Entendeu? Então, em dias alternados também, para ter um descanso da musculatura. Também colocar junto um fortalecimento, né? O treino de força, a musculação, tal, na academia. Para também preparar as suas articulações, a sua musculatura para aguentar. Legal isso. Aí aumentar progressivamente, igual tudo, assim. A gente começa devagarzinho, né? Eu tô conseguindo correr 1 quilômetrozinho na esteira. Aí, essa semana, eu fiz em 9 minutos. Na semana passada, eu tinha conseguido fazer em menos tempo. E aí, eu tô fazendo 1 vez por semana. Por exemplo, eu posso aumentar? Você falou que pode ser em dias intercalados, né? Sim, pode. Que nem eu falei, assim, pode começar. Desde que seja, você quer correr todo dia? Talvez você sinta um desconforto. O ideal seria dar um dia de descanso, mas de repente fazer 2 vezes, 3 vezes na semana. 3 vezes é legal, porque gera uma adaptação um pouco mais rápida. Legal. Entendeu? Tanto isso também na musculação. Assim, se você vai fazer 1 vez na semana, imagina que você dá um estímulo hoje, seu corpo recupera em 2 dias, 2 dias. Você só vai dar o estímulo de novo lá na outra semana. Então, assim, é difícil de você conseguir evoluir. Entendeu? Entendi. Se você também demora para dar o estímulo de novo. Entendi. Nossa, então vou colocar na minha rotina. 3 vezes por semana, né? Por exemplo, segunda, quarta e sexta. Serão os meus dias de corrida. Legal. Aí pode tentar, 1 quilômetro. Aí, assim, às vezes indicam, assim, de aumentar 10% o volume semanal, né? Assim, então aumentei, corri 1 quilômetro hoje. Aí, 1,1 km, sabe? Aí vai aumentando, assim, vou fazer isso, aumento 10%. Que legal. Pessoal, vocês que estão aí assistindo o nosso podcast, estão curtindo,
Deixa aqui o seu like já, fala pra mim se você tá curtindo o nosso podcast. E outra coisa também muito legal de você fazer é você pegar o aviãozinho e compartilhar nos seus grupos de amigos, seus grupos de familiares, para mostrar que você tá assistindo algo legal. Além de você assistir algo legal, você também compartilhar algo legal com as pessoas para que elas também tenham oportunidade de ganhar mais conhecimento. Agora, Fabi, esteira antes da musculação, depois da musculação, pode, não pode? Até eu tenho essa dúvida porque, por exemplo, se eu correr hoje, eu posso treinar a musculação em seguida ou eu vou perder muito no meu desempenho? Emagrece, não emagrece? Como é que funciona? Olha, são várias perguntas e todas têm uma resposta que depende. Depende, boa. Por exemplo, antes ou depois do treino, depende do seu objetivo. Se você quer virar uma corredora e o seu foco for a corrida, o ideal é você correr antes do seu treino. Se você não tiver outro período para treinar, você tem que, consequentemente, correr antes e logo na sequência treinar depois. Então, o ideal é fazer o treino de corrida antes para você não estar cansada, você está descansada. Então, como seu foco é a corrida, você tem que estar bem para você desempenhar bem naquele treino. A musculação vai ser um complemento. Então, mesmo se você estiver cansado, tudo bem, assim, menos mal. Tá. Agora, se o foco for emagrecimento, aí tanto faz, né? Pode ser antes ou depois. Se o foco for hipertrofia, aí tem que ser depois. E o ideal é que, de repente, tenha uma suplementação no meio. O cenário melhor para quem quer tanto desempenho na corrida ou quem quer hipertrofia seria treinar em períodos diferentes. Porque nisso o corpo já recuperou, você já se alimentou, às vezes já descansou. E aí não tem, não interfere, não tem interferência de um treino para o outro. Então, por exemplo, a maioria digo que quer emagrecer. Então, para quem quer emagrecer, pode um treininho na esteira antes do treino de musculação. Tá tudo bem. Melhor depois, até, porque aí a pessoa consegue treinar mesmo forte a musculação e complementar com a corrida, que aí, corrida ou esteira ou bike, né? E complementar pensando em emagrecimento, que é gasto calórico, déficit calórico, né? Que legal. E aí, por exemplo, se eu faço um treino de perna hoje, e aí eu também quero correr. Então, eu coloco essa corrida depois ou é melhor pôr no outro dia, porque a musculatura... É melhor colocar no outro dia. Você vai estar você vai estar cansada, né? Tá. Então, e o treino de perna já é um treino bem desgastante. Assim, no outro dia, provavelmente você vai estar com dor também. Mas ajuda também a circular, né? Esse ácido lático, que é o que dá a dor tardia. Então, também ajuda a dar uma recuperada, assim, nas dores musculares pós-treino. Não sabia, isso é interessante. Seria melhor depois, no dia depois, né? No dia depois do treino de musculação. Então, por exemplo, se eu treinei perna hoje, aí eu dou um dia de descanso, posso treinar um pouquinho da corrida leve no dia seguinte, mas o ideal mesmo é que eu treine no 2 dias, tipo, sem ser o dia... pode ser no dia seguinte pode ser mesmo. Pode ser no dia mandar seguinte. o que eu corro lá mesmo. Pode ser, que é o que eu faço, assim, eu tento intercalar corrida e musculação. Que legal, isso. Uma pergunta que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida, até eu já tive um pouco dessa dúvida, mas, enfim, conversando com você e tudo, já tenho um pouquinho mais de informação sobre isso. Eu vejo que tem muita gente que fica com dúvida de como perder a barriguinha, né? E fica lá no abdominal, tudo se matando para perder a pochete. O que faz a gente perder o raio da barriguinha? Aí... é a alimentação. A alimentação. Na verdade, é déficit calórico, né? Que é o quê? O tanto que a gente gasta tem que ser, de calorias, né? Tem que ser maior que o que a gente come. Então, assim, a gente gasta muito, treina muito, vai... E assim, para ter esse déficit, para gastar a barriguinha, né? Ou a gente acaba... diminuindo muito na alimentação, né? E tem uma estratégia de acordo com uma nutricionista, tudo direitinho. E a pochete é onde as pessoas tendem mais a acumular mesmo a gordurinha, então, às vezes, é onde tem mais dificuldade também de perder. Que é o que mais, onde a gente mais ganha, é onde a gente mais tem dificuldade de perder. Mas, assim, no geral, é déficit calórico, então pode ser
O abdominal não vai ajudar. Não vai ajudar. Não. Aí, pessoal, tá vendo? Ó, agora vocês pouparam o tempo de ficar lá 10 mil abdominais achando que vai perder a barriguinha. Vai ser bom quando secar a barriguinha, aí vai estar tudo trincado, né? Que aí a pessoa fez lá os 1000 abdominais e aí vai estar com o abdômen Vai trincadinho. aquela... Que aí fortaleceu bonitinho. Então, vale a pena, assim, treinar, né? Fazer o abdominal, só não vai te ajudar a perder a pochete. Mas quando você perder a pochete, vai estar maravilhoso embaixo. Então, é uma perda total, Total, assim. O corpo não perde gordura localizada. O corpo perde no geral, e aí tem gente que tende a acumular em algumas partes do corpo mais que outras, e aí também diminui mais em outras partes mais rápido do que outras. Treino e não emagreço. Já ouviu? As pessoas já te falaram, já te perguntaram sobre isso? Treino e não emagreço. Por que a pessoa não emagrece? A pessoa tá lá treinando, semana inteira, sei lá, faz um monte de atividade. Ela não emagrece, Fabi. E aí entra um monte, diversos, assim, fatores. Um deles também é a alimentação. Se a pessoa não se alimenta bem, né, em questão tanto de nutrientes, como de, come muito doce, muita junk food, né, tipo lanches, pizza, essas coisas. E aí entra também parte de sono, né, tipo, que desregula toda a parte hormonal. Pode ser algo hormonal, que aí prejudica nesse emagrecimento. Pode ser... Nossa, muitas coisas. Mas é muito o que você falou, a alimentação. Às vezes a pessoa, ela come algo para alimentar o paladar dela, só para matar aquela vontade, como se aquilo fosse um alimento, nutrir o corpo, né? E, na verdade, aquilo é uma bomba calórica. E tem muita gente que, além do treino e não emagreço, tem gente que fala, eu como pouco e não emagreço. Mas aí come pouco o quê, né? Porque... sei lá, um lanche às vezes é pouco, parece pouco, mas aquilo tem muita caloria, né? Um pedaço de pizza, muita caloria. Do que se você... eu gosto de seguir Instagrams de nutricionistas que colocam comparação, né? 500 calorias. Pode ser, sei lá, um punhadinho de amendoim e pode ser um prato de comida completo, entendeu? Então, assim, tem que ver o que a pessoa tá comendo. Nossa, isso é muito interessante. A pessoa ela ter consciência do que ela come, a quantidade de calorias, de açúcar, de um monte de coisa que tem, né? Porque, às vezes, matar a fome é diferente de nutrir teu corpo, né? Às vezes a pessoa tá ali achando, nossa, eu tô comendo um bombonzinho. É pequenininho. A pessoa, às vezes, pensa que o tamanho tem a ver com o número de calorias, né? Ela come lá um bombonzinho achando que, dá nada. Quando ela vai ver que não tem mais calorias, é o que você falou, do que um prato de comida. O que eu escuto muito é, nossa, comi um pastel, mas estava sequinho, não tinha quase óleo. Mas foi mergulhado no óleo para fritar, né? Então, estava sequinho, não estava gorduroso. Cara, que engraçado isso, né, Fabi? Mas às vezes é falta de conhecimento mesmo. É falta de conhecimento. Que é o que a gente busca trazer aqui para vocês, né? A questão do conhecimento para que vocês consigam usar isso, né? No dia a dia de vocês, para viver uma vida com mais bem-estar. Fabi, isso que a gente está falando de alimentação saudável e tudo, puxando um pouquinho da questão de o quanto a gente tem de músculos no corpo relacionados à nossa saúde, o quanto isso interfere? Porque tem muita gente que acha que treino é só para emagrecer. Mas a pessoa não faz ideia o quanto de músculos, ter mais musculatura, o quanto aquilo é saudável para os hormônios dela, para a mente, uma série de coisas, né? Nossa, total, assim, isso é muito importante. E, assim, pós-menopausa também, né, falando em mulher, a gente tem um decréscimo muito rápido, assim, acentuado, né? Por exemplo, a gente tá perdendo massa, assim, quem não treina, né? Se você não treina mesmo, na menopausa, faz assim, é tipo um gráfico, assim, bem abrupto, uma queda bem abrupta mesmo. E é muito importante, que nem você falou, ajuda na regulação hormonal, ajuda na temperatura corporal, ajuda, por exemplo, na coordenação, no equilíbrio, entendeu? Ajuda, assim... em tudo. Assim, na saúde no geral mesmo. É porque eu sinto que falta esse tipo de informação para as pessoas em prática. Por que eu vou para academia? Por que eu vou ganhar musculatura? Por que eu vou trabalhar uma repetição, né, aquele músculo? Eu acredito que a pessoa entender que, de novo, é o que a gente falou, é uma poupança para a saúde, né?
Eu tô evitando Alzheimer, Nossa, várias total. doenças degenerativas, né? Sim, a musculação é incrível para quem tem diabetes, por exemplo. Olha. Porque, né, a insulina fica alta, quem tem diabetes fica com a insulina alta, por exemplo. Quando a gente treina a musculação, o músculo puxa toda a glicemia, a glicemia, né? Quem tem diabetes fica com a glicemia alta, né? Aí toma insulina para reduzir essa glicemia no sangue, esse açúcar no sangue. E o treino, pós-treino, o músculo faz o quê? Puxa todo esse açúcar para poder suprir, né, esse gasto. Ele serve de substrato, esse açúcar. Então, ajuda até, às vezes, reduzir remédio, reduzir insulina. Então, assim... Nossa, eu não A sabia musculação disso. ajuda muito. Interessantíssimo. Porque nem a gente falou, né? A musculação, o treino em si, ele é benéfico para muitas pessoas. Por exemplo, a caminhada, o treino aeróbico ajuda a baixar a pressão, né? Diminuir a pressão aguda mesmo, né? Tem gente que chega, tô com a pressão alta, 12, 13 por pouco, 14 por pouco. Então vamos colocar você na esteira, uns 15 minutos, 20 minutos de uma caminhada leve, cai a pressão, dá uma hipotensão. Alô, mãe, tá ouvindo isso aqui? Tá ouvindo, né, dona Rita? Ouve a dona Fabi aqui. É a Fabi que tá falando, viu? Não sou eu, não. Não sabia disso, Fabi. Que interessante. Muito. A gente sabe que a atividade física ela é importante em qualquer idade. A gente sabe. Mas qual idade você julga extremamente importante que a partir dali a pessoa ela tem que começar uma atividade? Porque eu sei que a partir de uma certa idade, você me fala qual que a gente começa a perder massa muscular, né? E óssea. Massa óssea e muscular. Que é na menopausa. A gente começa a perder muito, assim, tanto massa óssea, né? E tanto massa muscular. Mas, assim, eu não é querendo, assim, qualquer idade. Se você falar assim, tô com 60 anos hoje, começa. Tô com 40, começa. 30, começa. Não importa a idade, começa hoje, assim. Agora. Se você... agora, entendeu? Não deixa para amanhã, senão você não começa. Então, mas assim, pós-menopausa, principalmente para mulher, tende a cair muito. Hormônio muda, né? Parte hormonal muda. Então, né, diminui, por exemplo, os estrogênios, estradiol. E isso acaba mudando o perfil lipídico, perfil de açúcar no sangue, Caramba. perfil... Acaba mudando massa muscular, massa óssea. Então, seria legal começar antes da menopausa, para você não ter essa queda, mas a hora que você puder começar, começa. E para homens? Assim, a idade crucial, que você vê que a partir dali começa a dar ruim, começa a dar problema. Eu não tô lembrada da idade exatamente, mas eu acho que para homem é um pouco mais tarde, assim, tipo 50, 60, mais ou menos. Mas também em qualquer idade. Qualquer idade, né? Porque como é que fala? Você tá prevenindo doenças degenerativas, né, família? E assim, às vezes retardando também, né? Porque tem gente que fala, mas eu já tenho, então não adianta? Adianta, claro, vai te ajudar a evitar que essa doença progrida, ou que esse problema, ou ajuda a melhorar também, né? Por exemplo, perdeu massa muscular, ajuda a voltar, tá com um pouco de início de osteoporose, dá para recuperar um pouco ainda, entendeu? Ou pelo menos vai ajudar que você não perca, não caia e quebre o fêmur, o pé, o tornozelo. Então, assim, porque a musculatura também ajuda a segurar o osso. Então, assim, qualquer idade é muito importante, assim. Começar. Eu sinto que tem muitas pessoas que elas ficam com vergonha, né, de ir pra academia, porque elas falam, eu nem sei fazer, ou pego pouco peso, porque as pessoas se comparam sempre aos máximos, né? Então, eu vou pra academia, não, tem a pessoa lá. Ou tem gente que fica muito preocupado em ser visto. Não, vou ficar com vergonha, todo mundo sabe treinar. Para as pessoas que nunca pisaram numa academia, ou para quem já pisou e fala, não, isso daí não é para mim. O que você falaria para incentivar essas pessoas a começar? Olha, é bem difícil mesmo, porque aí entra numa parte que já não é tanto... É mais psicológico, assim mesmo, de confiança, de não se sentir seguro. Mas, assim, se não conseguir, por exemplo, ir para uma academia de início, treina em casa, né? Pede uma orientação de um profissional para poder treinar em casa. De início, né? Até como você não é destreinado, qualquer coisinha já vai te ajudar de início. E aí, depois que você se sentir mais seguro, mais confiante, vai numa academia. Ou pede
indicação. Ai, nossa, você treina em que academia? Você gosta? Gosta do ambiente? Entendeu? Então, tenta... uma coisa que ajuda muito é combinar com um amigo. Nossa, tipo, combina com alguém pra ir com você, que aí você tá ali distraído, né? Não tem como falhar se a pessoa... Se você, um dia que você não quer, e a pessoa fala, não, vamos, vai fazer bem, vai ser bom, que não sei o quê, entendeu? Exato. Então, assim, uma dica é tentar começar ou ali em casa, com a ajuda, né? Com orientação, ou combina com um amigo pra começar. E, assim, o principal é também falar, não liga pras pessoas, né? Pra não falar um palavrão. Mas, Exatamente. tipo, ignora as pessoas, assim, né? Porque você tá ali fazendo por você, ninguém vai fazer. Exato. Entendeu? Então, você tem que ir. Não, se alguém estiver te olhando, fala assim, faz o seu que eu faço o meu, entendeu? Exato. É bem é isso. Você fez alguns vídeos na pandemia, né? Sim. Pra treinar em casa. As pessoas também podem, por exemplo, entrar no teu Instagram, Sim. pegar alguns vídeos lá de treino e começar. Com porque é o que você certeza. falou. Você me deu até um insight. A pessoa que não tá fazendo nada, quando ela faz pelo menos alguma coisa, ela já tá tendo um ganho, né? Já Nossa, é um bônus total. aquilo ali. Isso, inclusive, é um estímulo. E, na verdade, é assim, às vezes isso até para as pessoas que já são muito treinadas é uma coisa que desmotiva, às vezes, até, né? Porque é isso, é uma pessoa que não faz nada, qualquer estímulo que ela dê já faz uma diferença sim, né? Olha. Agora, quem é muito treinado, né? Por exemplo, um dia eu tô fazendo com 20. Outro dia eu tô fazendo com 30. Aí tem hora que o corpo acostuma, né? Então, você sempre pede mais e mais e mais e mais. Se eu corro todo dia 1 hora... Um dia eu vou gastar 300 calorias. Daqui 1 ano, aquela 1 hora vai ser, 100 calorias, 200 calorias, entendeu? Então, assim, o corpo sempre pede mais. O nosso corpo foi feito para movimentar. Ele é uma máquina perfeita. Nossa, entendeu? Você falou algo... O nosso corpo foi feito para se movimentar. Gente, guardem isso. A gente tá na era do... Todo mundo muito tempo sentado, né? Computador, celular, uma mesma posição... E as pessoas, às vezes, elas até sentem dor e aí elas ficam com receio de se movimentar. Só que, na verdade, é o contrário. Ela precisa movimentar, né? Nosso corpo tá pedindo para mexer, né? As articulações, para lubrificar todo o ombro, coluna. Nossa, exatamente isso, Fabi. Relacionado a exercício, corrida, me conta um pouquinho como é que você foi pra corrida. Por que você foi pra corrida? Olha, eu vi corrida por livre e espontânea pressão do meu noivo. Brincadeira. É mesmo? Não, mentira. Eu conheci o Armando, né? Armando Marquesani. E ele sempre correu. E eu sempre fui da bola, né? Eu gostava de esportes com bola. Então, comecei a correr logo quando eu tava me formando na faculdade. Sempre joguei. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu no estágio. A gente fez estágio no Sesc. Ah, que legal. E aí ele trabalhava até em outro período e tudo. Mas a gente se conheceu, virou amigo. E aí disso a gente foi se conhecendo, viu que tinha coisas em comum. E aí a gente acabou ficando junto. Que legal. E uma das coisas que ele fez eu fazer foi a corrida. Porque eu não... Saindo da faculdade, eu sempre joguei na faculdade, né? Participava dos times. Mas depois ficou difícil, né? Com a rotina e tudo. Ficou difícil de achar time para jogar, algum lugar para treinar. E aí a corrida é fácil, né? Você sai na rua e você não precisa nem de um ambiente fechado. Tipo, a academia é luxo. Você pode correr na rua mesmo, no parque, em qualquer lugar. E aí foi fácil, assim, era uma coisa fácil. Como ele corria, a gente saía para correr junto. Então foi com ele, assim, que eu comecei correndo. E aí fui pegando gosto. E aí, como eu não tinha outra coisa que eu não gosto de ficar, por exemplo, só na musculação. Acho que isso não é suficiente, Mescla entendeu? atividades, né? A corrida também, embora pareça é só você e você, ela também te traz muitas, pessoas, né, em volta. Principalmente quem participa de corrida de rua, acaba criando um grupo, assim, né? O clã ali, a tribo da corrida. Então, é bem gostoso, assim. É um ambiente bem confortável. E eu comecei a correr com ele, foi por isso. Que bacana. E hoje tá... Quantas provas você corre por mês, assim? Que você acha saudável pra você? Saudável, a gente correria todo final de semana, né? Mesmo? É que acaba tendo que acordar muito cedo, então isso é meio cansativo por conta da minha rotina de trabalho também.
daria para correr todo final de semana, mas eu tento correr uma prova, duas. Tem mês que eu não corro nenhuma, tudo depende, assim, das provas mesmo, que eu acho legal, tipo, se eu acho legal fazer, ou da rotina daquele mês, assim, das minhas obrigações, compromissos, tudo, vida pessoal também. Fabi, mas, por exemplo, você não corre... O que eu quero dizer? Tem períodos do mês que a gente, por ser mulher, a gente tem um pouquinho mais de uma preguicinha, né? Por conta dos hormônios e tudo. Como é que você faz nesse período pré-menstrual que né, o corpo tá pedindo? É bem difícil, assim. Mas, assim, eu já tô muito acostumada. Então, assim, eu sei que eu não vou render totalmente naquele treino, mas eu vou. E aí eu vou com a cabeça de, bom, vou fazer o que dá hoje, entendeu? E, assim, isso porque eu me conheço, eu sei o quanto... E, assim, às vezes eu consigo ir bem, acho que o treino vai bem, às vezes pode ser que eu poderia ter ido um pouquinho melhor, mas, assim, eu sei que o nosso corpo, sim, ele fica... mais cansado, tem toda uma mudança hormonal, né? A gente, tipo, tem queda de testosterona, aumento de hormônio, assim, que traz um cansaço mesmo. Então, assim, eu vou tentando fazer, assim, do jeito que dá. E, assim, mas, no geral, eu não paro, assim, não deixo de treinar nenhum dia. Quanto tempo faz que você corre? Olha, que eu corro faz desde 2016. 2016. Mas, assim, correr pra competir, minha primeira prova, acho que foi em 2018. Foi uma prova de 10 quilômetros. Aí tava me programando para correr uma meia em 2020, que aí começou a pandemia, eu não consegui. Aí eu só fui fazer em 2021. Mas é isso, eu corri uma corrida mesmo em 2019. E depois só em 2021. Caramba. Então, assim, correr mesmo pra melhorar e tal, não faz muito tempo, de 2021 pra cá. Você prepara pessoas pra corrida, sim? Eu acho que a maioria dos meus alunos correm, assim, mas não são todos que são pra corrida. Mas eu tenho bastante alunos, sim, principalmente de consultoria, que corre. E a maioria são mulheres? Na consultoria eu tenho homens também, bastante até. Mas a maioria de personal trainer é mulher. Mulheres. São mulheres. Que legal, Fabi. Vamos falar um pouquinho sobre a relação do estresse e os benefícios da atividade física em relação ao estresse? Eu também queria que você falasse, você como profissional da área da saúde, se você vê essa importância do profissional ser cuidado. Porque você está o tempo todo cuidando. E a gente sabe que se torna um trabalho, né? Aí você tem contato com aquilo, você tem os seus estresses relacionados àquele trabalho, àquela empresa, etc. Então, como que você vê a importância da atividade física para essa redução do estresse? Até também para as mulheres, que tem a questão dos hormônios e tal. E como você vê o profissional precisando ser cuidado para ele também reduzir os estresses dele, já que a atividade acaba sendo o trabalho dele? Olha, acho que eu não lembro se eu comentei aqui no começo, mas é isso, né? Tem psicólogo, psiquiatra que orienta, né? Que indica mesmo, prescreve o treino, porque o treino ele tem benefícios biológicos e fisiológicos, né, de liberação de serotonina, dopamina, enfim, vários hormônios que fazem bem, que trazem sensação de bem-estar, que melhoram o humor, né? E então, sim, ele é totalmente benéfico, seria legal, né, a pessoa em conjunto, por exemplo, com a musculação, com a corrida, se não for algo que ela super ama fazer, de fazer alguma coisa que ela gosta. Dançar, jogar futebol, fazer yoga, sabe, circo, qualquer coisa, e em conjunto, porque assim, todo mundo seria perfeito, o mundo perfeito, se todo mundo fizesse a musculação e um exercício aeróbico, entendeu? Para trabalhar o coração e os músculos, os ossos, tudo. E aí, pensando no prazer, fazer alguma coisa que a pessoa gosta. E aí, pensando no profissional, no caso em mim, eu gosto de treinar, gosto de correr, mas sou um pouco competitiva, então tô sempre pensando em melhorar em desempenho, então acaba não sendo, assim, super prazeroso, né? Tipo, é dolorido, é cansativo e é importante, assim... eu tento fazer alguma atividade que eu gosto, assim, às vezes é difícil, às vezes eu vou jogar um vôlei no parque, às vezes tento só sair para caminhar na rua, né, que esse contato com a natureza, sol, árvore, eu gosto bastante, ver o céu azul, às vezes em São Paulo não é tão azul, né, mas... às vezes é meio cinza. Mas é muito importante, sim, a gente ter também esse lazer,
sabe? Que nem você falou, às vezes Uma coisa acaba à sendo uma parte. obrigação, né? Tipo, da gente tá bem. E até por conta da sobrecarga de trabalho. Por exemplo, se eu trabalho muitas horas em pé, e pegando peso, e agachando, e alongando nos alunos. Então, assim, acaba que às vezes dói a lombar. Então, se eu não tô fortalecendo, eu acabo sentindo no corpo também, né? Essa sobrecarga. Então, é obrigação mesmo eu fortalecer. Porque senão eu não consigo trabalhar também. Então, é importante fazer alguma coisa. Só que o pós-treino é sempre gostoso, né? Às vezes a gente vai com preguiça, assim, aí depois é sempre a sensação Exatamente. depois assim, é muito boa. Então, eu sempre tento falar para os meus alunos também, para as pessoas falar assim, ó, você tá com preguiça, nem pensa, coloca roupa, vai, finge que você tá indo, sei lá, no mercado, nem Exato. pensa que você tá indo treinar, começa devagar, que aí às vezes desenvolve, que às vezes desenrola, né? É bem isso. Porque a gente fica pensando no esforço de ter que fazer aquilo. É. Só que quando se a gente pensasse mais no bem-estar de fazer aquilo, na sensação depois, eu sempre brinco assim, é igual lavar a louça, né? Tipo, se você pensar na pia limpa, naquela, você olha e você fala, meu, que delícia essa pia limpa. Mas quando você pensa, putz, eu vou ter que lavar a louça, aí o teu cérebro ele não quer gastar energia, né? O nosso corpo é esperto, ele, Total. né? Ele dá aquele bloco, ele fala, não vou. Agora, quando eu penso no pós, aí é outra coisa, né? Fabi, e alongamento? Alongo ou não alongo depois da musculação? Olha, esse também é uma pergunta tipo da corrida, né? Alongar antes, tem muita gente, antigamente, né? Naquela época que fazia na escola e tal, umas coisas assim, da ginástica, né? Que era ginástica. As pessoas alongavam muito antes. Aí tem pessoas mais velhas que gostam de alongar antes, se sente mais confortável, e tudo bem, assim, pensando em relaxamento, tudo bem alongar antes, né? Desde que não seja algo muito vigoroso, muito forte, pensando em flexibilidade, né? Que é aumentar, né, a amplitude de movimento, pode alongar antes. Tá. E depois, não prejudica. Se você alonga muito forte, né, pré uma corrida, pré-musculação, às vezes aquele músculo já fica fadigado. E como se alonga o comprimento do músculo, às vezes ele, tipo, também gera um prejuízo, por exemplo, na contração muscular e na velocidade, enfim, no que você for fazer. Então, às vezes, pode prejudicar se você alongar forte, muito tempo. Alongar pouquinho não tem problema. E depois, também... Depois, se você faz pensando, né, em flexibilidade, alongamento, se você treinou, por exemplo, a musculação de perna, e aí você vai alongar a perna, às vezes aquilo também pode prejudicar o desempenho do seu... Assim, o resultado do seu treino, né? Tá. Então, mas alongar de levinho, para relaxar, só para falar assim, não, agora baixou a energia, não tem problema. Nossa, essa é uma dúvida que eu acho que muita gente tem, né? Alongo, não alongo. E outra coisa também que a gente falou do correr, né? Posso correr antes ou depois, né? Vejo muita gente com essa dúvida, assim. Agora, outra dúvida que eu tenho, que eu acho que muita gente deve ter, é o whey, a proteína. Eu faço um shake, eu tomo antes, tomo depois. Que momento que é ideal eu tomar esse shake? Olha, é que também depende muito da estratégia nutricional, assim, né? Que aí já entra na parte de nutricionista mesmo. Se, por exemplo, for, né? Esse whey for para você suprir, por exemplo, proteína alimentar, então tanto faz antes ou depois. Às vezes ele entra como, não consigo comer nada, não tô com fome. Então, também entra só para você suprir aquela proteína do dia. Se ele for... pensando em, não consigo ficar pesado. Pode ser antes. Se for depois, não precisa ser muito tempo depois. Entendeu? Muito na sequência, né? Pode ser um pouco depois. Pode ser pensando em seu lanche da tarde ou lanche da manhã, dependendo da hora que você treina. Se você vai treinar e logo na sequência você vai fazer uma refeição... Não tem necessidade de tomar whey, né? Antes, às vezes, é até bom comer algo que é mais calórico, assim. Sei lá, tomar um suco de laranja, uma banana. Mas que nem eu falei, aí tudo depende da estratégia que a nutricionista montou, assim, né? É tudo muito relativo, né? É muito relativo, exatamente. Essa é a palavra. É bem individual, assim. E, assim, mas...
pensando em benefício, né, não vai fazer muita diferença se antes ou depois. Tudo depende do resto do dia, né, de todas as refeições. Por exemplo, se a pessoa não vai poder almoçar, né, por exemplo, ou se, enfim, ela comeu pouco antes e aí depois, entendi agora, não tem muito uma formulazinha, né, mas aí assim, né, no pós-treino, se for umas 2, 3 horas, até um pouco depois, pensando em síntese proteica, essa pessoa, né, teve um treino muito intenso para não perder massa muscular ou para ajudar, né, a construir a massa muscular. Aí toma depois, porque aí ajuda nessa carregar nesses aminoácidos. E aí eu posso colocar aquelas glutamina, creatina junto? Então, a creatina é muito boa para qualquer pessoa, inclusive para quem não treina. Ela é bem indicado para pessoas mais velhas, assim, idosos e tal, porque ela também ajuda no sistema nervoso central. Interessante. Ela ajuda na memória, sabe? Então, a creatina, inclusive, você não precisa treinar, não tem horário para treinar, ou para tomar, não tem horário para tomar. Não precisa ser em dias de treino, de perna, de braço, ou se você não treinou também, tem que tomar, é diário, assim. Legal. A glutamina também eu acho que entra mais como uma parte de... Não entendo muito de suplementos, mas pode ser... Eu não sei o horário exatamente, mas falam muito que ajuda na imunidade, né? Que tem uma ajuda na imunidade, assim. Bacana, cara. Vamos de bate-bola? Eita. Vamos agora para o nosso bate-bola. Papo rápido, te pergunto, você responde o que vier na sua cabeça, tá? Tá bom. Uma pessoa que te inspira e o porquê? O Armando. Ele me inspira porque ele é super determinado e divertido. E eu tô ali no dia a dia com ele, assim... E ele tem a mesma rotina que a minha, doido e tal. E mesmo assim, ele tá sempre contagiando as pessoas com alegria. E ele super trabalha, e bem esforçado, determinado. Então... Que legal. Um livro. Eita, um livro. Olha, veio agora na minha cabeça aquele Seja Foda, do Caio Carneiro. Ele me ajudou, ele na pandemia, inclusive, que era uma fase que a gente tava assim, né, meio se encontrando em algumas coisas. E ele me ajudou bastante, assim, na época, que ele ajudou a dar confiança, sabe? Ir atrás e tal. Foi bem legal de ler esse livro. Uma frase. Uma frase, eu falei aquela, né, no comecinho, que era... Como que era mesmo, meu Deus, que eu falei no começo? Que se a gente treina pra saúde, né? Pra não ter que cuidar da doença depois. Perfeito. Uma música. Perfect. Eu lembro da Armando. Minha sogra é? Muito fofa. Eu adoro ela. Ai, que lindo. Fabi, muito obrigada. Adorei o papo. Obrigada pelo convite. Espero que eu tenha ajudado vocês aí em casa. Tenha tirado algumas dúvidas. Com certeza, com certeza. E quem quiser fazer aula com você, quiser te achar, tirar dúvidas, treinar com você, como é que faz? Me acha pelo Instagram. Tem também um formulário, né? Um link lá para preencher o formulário. E meu Instagram é @fabi.p de Pereira Rodrigues. P. Rodrigues. Ai, adorei esse papo. Muito obrigada. Aprendi bastante, tinha coisa que eu não sabia mesmo, foi bem legal. Obrigada pelo convite. E também quero agradecer você que está assistindo a gente. Se você ficou até o final, para eu saber que você ficou até o final, dá o seu joinha e também comenta que fiquei até o final. Comenta o que você mais gostou da nossa live, o que você aprendeu, tá, com o nosso podcast aqui. Comenta lá embaixo que eu mesma vou responder você. E também você pode compartilhar esse podcast com seus amigos, lá no seu grupo dos seus amigos, ou até mesmo nas suas redes sociais, seus grupos de familiares. Então, começando lá a treinar, querem saber um pouquinho mais, ver esse podcast, que informação é poder aí para você viver bem. Então, um grande abraço para vocês e nos vemos no nosso próximo episódio na semana que vem. Até lá!